Olá! Chegamos aqui. Conseguimos chegar. Hoje é a nossa, sei lá, acho que é a 7ª live que a gente está fazendo. Rafa, linda, 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 já está online aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu abro para ela. E, gente, hoje vai ser muito show, hoje vai ser muito gostoso. Rafa, só me fala se você está me ouvindo bem, por favor. Hoje a live vai ser fantástica, gente. Tem tudo de bom. Eu vou dar uns 2 minutinhos para o pessoal, para o Instagram avisar o pessoal. Para o Instagram avisar vocês que a gente já está aqui. E, cara, hoje vai bombar muito. Vai ser muito gostoso. Porque, além do material da live ser bombástico, né, a gente vai apertar alguns calos e espremer algumas feridas até extrair o carnegão. No final tem surpresa. Tadá! No final da live de hoje tem uma surpresa super gostosa, super boa, pra gente curtir juntos, tá bom? Oi, Cris, muito bom que você veio, Cris, seja bem-vinda, que delícia! Fiquei muito feliz sobre que você esteja aqui. Amores, 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 eu vou chamar a Rafa para a gente já ir começando a conversar. Lógico que a gente vai ter bastante assunto hoje, né? Esperar a Rafa aceitar ali para nós começarmos a conversar um pouco. Deixa eu baixar um pouquinho esse som aqui, que eu não sei se para você está alto, mas para mim tá. Ei, deu certo! Funcionou! Tem que funcionar. Tudo bom, Rafinha? Tudo ótimo. Ai, que delícia! Estão me ouvindo direitinho? Eu estou ouvindo plenamente, porque eu bem retardado, estava com fone de ouvido achando que eu ia te ouvir sem o fone de ouvido na orelha, mas tudo bem. Rafa, meu amor, além de ser a minha fofucha, a minha gostosa, a minha preta poderosa, fala pro pessoal, conta um pouquinho pro pessoal quem é a Rafaela, sexóloga, coach, empoderadora de mulheres. Conta um pouquinho de você pro pessoal, por favor. Então, quem sou eu? Bom, eu sou uma mulher, né, que um dia resolveu pensar um pouquinho além do que as pessoas mostram, né, tirar um pouquinho a cortina. Em 2014, eu fiz a minha primeira formação como life coach, né, e comecei a trabalhar com mulheres. Eu, além de ser life coach, além de ser sexóloga, estou fazendo minha formação, quando eu fiz faculdade, eu fui, né, me graduei como médica veterinária e utilizo muito do conhecimento, né, porque o conhecimento nunca se perde, daquilo que a gente vê. Por exemplo, o meu cliente, meu paciente, ele não falava comigo. Eu tinha que adivinhar o que ele estava sentindo, o que ele precisava. Né? Então, isso me... E acaba transferindo isso, né? Acaba me ajudando muito, principalmente na área da sexologia, porque as pessoas têm muita vergonha, né, de falar o que está sentindo, as dificuldades que tem, principalmente quando o assunto é voltado especificamente ao sexo. Então, isso me ajuda bastante. Eu tenho uma filha linda e maravilhosa, né, de 6 aninhos. Agnes poderosa! Empoderadíssima essa criança. E eu resolvi, como eu consegui, né, vencer algumas batalhas internas, e eu percebi que eu poderia ajudar mulheres a conseguir também chegar nesse patamar, né, a sair do coitadinha, né, coitadinha de mim, e se tornar dona de mim. Então, eu comecei nesse processo de autoconhecimento, de autoempoderamento, para poder auxiliar outras mulheres, né,
e focando sempre na parte da sexologia, né? Algo assim inato, até algo inato. E até que eu vim agora fazer a pós-graduação, né? Eu faço a pós-graduação em sexualidade humana, para poder aprofundar mais no assunto e auxiliar melhor as pessoas, porque nós somos um todo. Não existe uma pessoa que ela é 100% em tudo. Mas se ela não conseguir melhorar cada ponto da vida dela, para que esse ponto de melhora gere uma melhora mais global, não tem como. Né? E as mulheres, elas são muito subjugadas, são muito submissas, né? Tem todo um sistema no qual nós nos tornamos inferiores, sendo que nós não somos seres inferiores. Aí eu estou aqui para fazer a diferença. Muito. Eu acho que é muito por isso também que eu tenho... Bom, a gente tem uma relação aí de 2 anos, né, Rafa? E é muito profundo isso, porque assim... ver você falando também, eu acabo me lembrando também da participação que a própria Agnes teve, né? Das surpresas, como ela surpreendia a gente quando ela chegava para você e te dava uns insights loucos, assim, mega power feministas, mega... Tipo, ela é um cristal, assim, fantástico, né? Ela é power, essa menininha, viu? Cada coisa que ela falava, eu, oi? Como assim, criatura? Você só tem 4, 5 anos, calma. É muito fantástico isso. Eu lembro de uma coisa que ela falou, quando eu estava começando um relacionamento, né? Aí ela virou e perguntou, né? Então, mas mãe, quem que pediu quem em namoro? Aí eu lembro disso. Ninguém pediu ninguém em namoro. E ela simplesmente virou para mim, então, mãe, não sei se você sabe, mas hoje em dia, a mulher também já pode pedir o cara em namoro, vai lá e pede ele para namorar com você. Gente, eu sempre falo que criança hoje em dia já nasce chipada, já nasce com o mouse na mão, né? Mas a Agnes, ela é qualquer coisa de extraordinária. Essa menina ela vai seguir os passos da mãe, só que ela vai superar a mãe dela com toda certeza. Com certeza, e com folga. Se você me permite, Rafa, eu queria que você falasse um pouco sobre essa trajetória que te fez acordar para a necessidade de você se empoderar, para poder depois, então, você perceber que as mulheres precisavam desse empoderamento, que as mulheres precisavam entender o que é essa coisa da liberdade verdadeira, real, do feminismo verdadeiro, real, porque para muitas mulheres, o feminismo ele ainda é uma coisa assim, eu não posso gostar de homem, feminismo é coisa de sapatão, não pode gostar de batom, não pode gostar de se vestir bem, não pode gostar de saia curta, sabe? Para muitas mulheres o feminismo ainda é muito isso. Você sempre foi feminista, eu sei disso, mas assim, conta para o pessoal um pouquinho do como é que surgiu essa coisa do não, peraí, eu preciso... essa daqui sou eu sou gostosa, eu sou um mulherão da porra, e eu preciso mostrar para as mulheres que elas também podem ser isso. Sabe? Então, quando eu tinha os meus 12, 13 anos, eu comecei, que eu cismei, né, que um dia eu iria casar, então eu comecei a estudar sobre relacionamentos. Com 12, 13 anos, porque eu pensava assim, eu vou ter um relacionamento, se um dia eu casar, eu vou casar, desculpa a expressão, eu não quero cagar. Então, eu comecei... Né, não se preocupe, linguagem adulta que é liberada. Aí eu comecei a analisar e eu comecei a ver os relacionamentos das pessoas, né? E o quanto que as mulheres elas se anulavam, como ainda se anulam, né? E eu tive alguns relacionamentos nos quais sofri vários tipos de abusos, abuso psicológico, né? Até mesmo chegou, né, ao fato de abuso sexual e tal. E eu comecei a perceber que isso não era normal. Que não é normal uma pessoa se sentir acuada, coagida, não é normal uma pessoa se sentir obrigada a fazer algo que não quer, mas era em nome do que é certo, né? A mulher, ela tem que servir, ninguém tem que servir a ninguém, né? Que ninguém é o porquinho que está na mesa lá para ser devorado. Então, quando eu comecei a perceber isso, a pessoa acha... não tem nenhuma maçã para botar na boca agora. Imagina uma leitoa com a maçã na boca lá, joga uma calda em cima e pronto, tá servido. Isso, bem por aí. E não é isso, porque nós somos seres individuais, né? Então, eu comecei a entender essa questão do individualismo, que não é porque a pessoa com quem eu estou
gosta que eu ande, por exemplo, eu nunca fui fã de roupa curta, mas é algo meu. Aí a pessoa, eu acho que você ficaria bonita numa saia assim, tá tipo, querendo me exibir, mas eu não quero me exibir. Aí eu comecei a ver que essas diferenças elas teriam que ser colocadas à mesa. E eu teria que começar a me amar mais, né, me assumir mais, mesmo que isso levasse ao fim do relacionamento. Não em questão de brigas, discussões, mas se eu não me colocasse no meu lugar, né, tendo o meu lugar de fala dentro da minha própria vida, onde eu iria parar? Então eu comecei a analisar esses critérios, né? E eu lembro, depois que eu tive a minha filha, né, o genitor da minha filha já é falecido, quando eu tive a minha filha, depois, o pai dela já tinha morrido já, o pai dela. Aí eu lembro que eu comecei a entrar num outro relacionamento e assim, eu não sou obrigada porque eu estou no relacionamento a fazer atos sexuais com ninguém, a beijar quando eu não quero, nem nada disso. E eu lembro que a pessoa tinha acabado de conhecer a pessoa chegou pra mim, então, vamos lá pra casa, não sei o quê. Eu falei, não, eu não quero ir pra sua casa, tô acabando de te conhecer. Aí ele virou pra mim assim, aí ele foi um momento assim, que eu dei aquele estalo, né? Ele virou, nossa, que isso, amarrando mixaria, você já tem até filho. Eu, tipo, oi? Como assim? Não, peraí, então quer dizer que por eu ter filho, eu ser mulher, eu sou obrigada a fazer o que os homens querem. Fácil. Depósito de esperma. Eu falei, não, filho, isso não. Não sou não, calma aí. Peraí, caralho. Calma aí, esse trem tá errado. Calma aí, que é isso, gente? Aí foi quando eu comecei a perceber que as pessoas, principalmente as mulheres ao meu redor, da minha idade ou um pouco mais velhas, elas tinham essa mentalidade que elas teriam que fazer isso. Eu falei, cara, isso está totalmente errado. Então eu comecei a buscar o autoconhecimento, né, saber o que eu gostava, o que a Rafaela gosta, o que eu amo, o que eu detesto. E gostar de verdade, não aquela coisa cultural, educacional que o povo impele da gente. E eu gosto. Se todo mundo quer andar de verde, eu quero andar de pink, problema. Eu quero andar de pink, o pink é meu. Eu não estou agredindo ninguém, mas eu também não vou me deixar ser agredida. Foi bem isso. Aí eu comecei a analisar e estudar a fundo isso e perceber que o quanto que as mulheres eram infelizes mesmo, né? A grande maioria infeliz em seus relacionamentos, infelizes por não se conhecerem ou por não se permitirem ser quem são, né? Colocaram elas numa caixinha com uma viseira ali de cavalo e pronto, é isso aqui que você tem que ser, é para isso que você nasceu, você tem que queimar a barriga no fogão, esfriar no tanque e acabou o assunto, ter filho, pronto, morreu. E não é isso, né? Então hoje eu me conheço melhor, eu sei o que as pessoas falam, o seu cabelo, amo meu cabelo, quanto mais alto, mais afro, mais sarará, mais feliz eu fico, independente do que as pessoas venham a dizer. Meu corpo, eu sou gordinha assim, tô nem aí pra isso. Quem quer uma pessoa magra, eu fico com a pessoa magra, eu tô gordinha, tô feliz e tal. Então eu parei de entrar nos padrões que a sociedade exige para viver o meu padrão. Sou eu, viver eu. Pronto, assumir a minha vida e ser feliz com isso. Eu quero emagrecer? Beleza, porque eu quero. Eu quero pintar meu cabelo, alisar? Porque eu quero. Não porque existe um padrão social, racial, espacial, caralho a quatro, que fala que eu tenho que fazer isso. Né? E a minha função, a minha missão é ajudar as outras mulheres, principalmente mulheres, né, a tirar essa venda dos olhos e começar a ser quem elas são. Assumir todo o poder que elas têm, mas não para impressionar outras pessoas. Isso, mas elas serem quem são por elas, para elas. Porque eu sou muito do sistema de vasos comunicantes, sabe, Alfredo? Quando o primeiro vaso se enche, ele vai transbordando e enchendo o restante. Exato, então, se eu não estiver preenchida, cheia, feliz, explodida, eu não vou transbordar. E se eu não transbordar... É aquilo que a gente sempre comenta, né? É aquilo que a gente sempre comenta. Não tem como eu dar aquilo que não estiver transbordando do meu cálice, porque o que não é do dono é roubado. Não tem jeito. Não tem como. Não tem como eu transbordar isso para outra pessoa. Não tem como. Se eu não me respeitar como mulher, como ser humano, como que eu vou querer que a pessoa que esteja comigo me respeite? Se eu não sei o nível de respeito que eu mereço. É bem isso. E assim, gente, a Rafa foi assim, a gente se conheceu por causa do grupo, quando a gente fez formação em coach, ela já tinha se formado um ano antes, etc e tal.
E a gente ficou muito amigo por causa desse grupo de conhecidos de mesma formação, né? E a Rafa também passou. A Rafa foi uma das primeiras que eu, aqui, depois que eu estou em Rio Preto, foi uma das primeiras pessoas que eu apliquei a bioneurotranscendência. Tá aí essa doida aí, maluca, solta, livre, liberta. Graças a Deus. Você conseguiu enxergar aquela luzinha especial, acho que foi na 5ª sessão, né, Rafa? Sim, a libertação sim. foi na 5ª sessão. E Nossa, foi muito gostoso. O baú de Pandora naquele dia, Deus é mais. E aí a Rafa foi fazer terapia, e aí a Rafa foi fazer pós-graduação, e aí a Rafa se soltou e é esse monstro extraordinário que eu amo pra caralho hoje. Vamos entrar agora, né? Por isso, gente, que eu escolhi a Rafa para participar dessa nossa última live de hoje, porque ela tem tudo a ver com essa transformação. Eu acho que nós tivemos um olhar mais ou menos ao mesmo tempo de querer trazer a mulher, de querer focar na mulher, porque é muito complicado, por exemplo, eu sou gay, mas eu sou homem, então é muito complicado, muitas vezes, para as mulheres permitirem para um homem, por mais que seja viado, né, para que ele entre na vida delas, para que ele mostre para elas quanto é bom. Para algumas mulheres é mais fácil que seja um homem, para outras mulheres é mais complicado, é mais difícil. Mas assim, eu e a Rafa, a gente teve um despertar meio que na mesma época a respeito do porquê que a gente precisava trabalhar com mulheres. Porque os homens que quiserem vir, eles não vão sentar na janela. Os homens que quiserem vir, eles vão ter que ouvir a voz das mulheres e vão ter que ouvir o que a gente tem para falar. Não é isso, Rafa? Então, assim, não é que a gente elimina os homens, muito pelo contrário, a gente quer que os homens venham justamente para que eles aprendam também a ser. É muito complicado para o homem deixar de ser machista. É uma coisa muito intrínseca, muito animal, muito instintiva. Né? E é por isso que eu estou colocando isso, até por causa disso. Porque eu quero começar falando, que é o primeiro assunto do nosso mapinha aqui, eu quero começar a falar dessa coisa instintiva, dessa coisa animal que nós temos naturalmente, né? A gente costuma brincar, quando a gente é criancinha, lá, pequenininho, a gente escuta muito que o homem da caverna andava com uma clava e pregava a clava na cabeça da mulher e puxava ela pelos cabelos e levava para dentro da caverna. E na época, a gente era criança, não sabia para que ele ia fazer, né? Mas enfim, era para ficar com a mulher. Né? E depois você cresce e a gente normalmente não percebe o poder que essas pequenininhas coisas têm na nossa formação, porque a gente escuta isso na primeira infância, a gente escuta isso na segunda infância, e isso passa a fazer parte dos recalques do nosso inconsciente. Sim. Né? Principalmente então, assim, algumas músicas. Nossa, nem fala, cara. Principalmente hoje em dia, em que as crianças de primeira infância já estão aprendendo a dançar até o chão, etc e tal. Né? Não, mas eu ainda falo um pouco, só me dar um momentinho, um pouquinho antes, as cantigas mesmo, porque lá na cantiga a gente vê que o cravo brigou com a rosa. Isso. Mas aí a rosa se lascou, mas quem foi chorar depois foi a rosa, que foi lá tentar, porque ela bateu no cravo e foi lá chorar, pedir perdão. E o que nós temos hoje? Relacionamentos dessa forma. E a gente acaba reproduzindo sem saber. É muito profundo isso, assim, sabe? E assim, é aquela história, né? Eu sempre quis trazer a Rafa aqui, eu quero fazer mais com você, Rafa, eu quero bolar mais uns encontros com você, justamente por causa disso, porque, como eu te falei, é a visão da sexóloga, da mulher negra, principalmente, né? Com a visão do filósofo. Olha só que interessante, gente. A mulher negra sexóloga com o homem gay filósofo, tá? E terapeuta quântico. Então, assim, bater realmente, literalmente, na questão da história da sociedade, do como transformar. Porque não tem como a gente não desconstruir se a gente não começar a olhar para onde estavam esses tijolos tortos que foram colocados na nossa formação. Né? E aí a gente, de repente, virou sedentário. Vamos trazer um pouquinho da história lá, da lenda Lakota, né? Da profecia Lakota, aliás. Né? E aí as mulheres pararam de sangrar na terra, pararam de alimentar a terra, nós nos tornamos sedentários. E por sermos sedentários, nós descobrimos que precisávamos
matar para comer. Então os homens começaram a matar, e porque começaram a matar, começaram a lutar, e porque começaram a lutar, começaram a brigar por território. Quando nós éramos nômades, nós não tínhamos território, não havia briga. Chegava num lugar que já tinha alguém, caminhava mais um pouco ali adiante e vamos embora. A gente começou a brigar por território, nós começamos a nos tornar competitivos quando nós nos tornamos sedentários. E aí nós começamos a querer ter controle, a querer controlar as coisas à nossa volta, a querer controlar a terra, controlar a natureza, controlar Gaia. E isso fez com que ela ficasse com mais fome. Lógico, fato. Né? E o que aconteceu com isso? Com toda essa panaceia, essa transformação, essa involução, eu acredito, eu posso dizer que seja, a mulher ela se tornou um objeto a ser protegido. E se permitiu, de certa forma, naquele momento, a ser protegida. Eu nunca acreditei na desigualdade física entre homens e mulheres. Eu sempre acreditei no despreparo. Então a mulher foi acostumada a se... Como é que eu posso falar, Rafa? A mulher foi acostumada a se proteger debaixo das asas, debaixo dos braços do homem. Não sei se essa é o termo correto, mas a gente criou uma ilusão de fragilidade em volta da mulher e a mulher vestiu isso. De segurança. A mulher ela perdeu a autossegurança e ela teve que achar segurança em alguém. E esse alguém era o homem. Isso me dói, assim, sabe? É um assunto que me emociona muito. Eu me preparei durante a semana inteira para chegar nesse dia de hoje. É até bom que você esteja aqui comigo, porque assim, é um fato que me emociona muito. Assim, ontem eu estava lendo o livro lá da Chamamanda, sabe? O Sejamos Todos Feministas. Cara, eu chorei feito criança, sabe? Porque assim, é muito profundo aquela situação de você ver um país que ainda está no pensamento paleolítico ainda. Como a gente vê o status quo da Nigéria, sabe? E foi essa formação, essa ilusão de fragilidade feminina que construiu o paternalismo. Por isso que eu falo sempre, foi de certa forma a mulher que construiu o machismo? Foi. Isso não quer dizer que ela seja culpada, ela é responsável. Mas isso nenhuma mulher estava esperando que fosse ser ridicularizada, menosprezada, ou, nossa, tem uma situação, assim, uma frase que eu estou querendo falar tem uns 10 minutos e eu não consigo, ter uma frase que me força muito a emoção. Até porque, assim, para mim e para você é uma coisa que é muito forte, porque nós dois já sofremos molestação sexual. Né? E assim, uma mulher estuprada, uma mulher violentada, uma mulher... E aí o que as próprias mulheres falam, sabe? É assim, matar, mas o que ela estava fazendo lá naquela rua com 4 homens? O que ela estava fazendo, sabe? O que ela andou fazendo, sabe? O que ela negou para esse... Como assim? A culpa sempre recai sobre a mulher, mesmo que ela não tenha culpa. Violência é violência. Então quer dizer que eu sou culpado por ser assaltado? Então quer dizer que eu sou culpado porque alguém me deu um tiro? Esse que é o fator engraçado, Alfredo, porque se você foi assaltado, se alguém te deu um tiro, a culpa é do bandido. A culpa é do ladrão. A sociedade clama a justiça, mas se a mulher foi estuprada, a culpa é da mulher. Eis a grande questão. É bem isso. É bem isso. É ainda pior, né? No caso, não é bem isso, é ainda pior. Né? Porque eu acho que essa coisa da culpa... A gente estava me lembrando agora há pouco, né? Todos os animais, essa questão do instintivo, né? Todos os animais têm a coisa durante a cópula, né? Durante o ato sexual. A fêmea, de certa forma, se coloca numa situação, numa posição de... Eu não sei, eu não consigo usar o termo submissão naquele momento. Eu acho que é uma questão de encaixe, pura e simplesmente. O macho cobre a fêmea e ponto final. É uma questão de encaixe. Entendeu? Até porque eu já vi éguas sendo cobertas e metendo o cacete, literalmente, dando coice no cavalo. Já vi. Já vi um garanhão premiado. Eu trabalhei com eventos durante algum tempo
e eu fazia a produção como é que fala? Leilão de cavalos de raça. Cavalos de raça crioula. E durante o leilão, certa feita, foi feito o rapaz pagou lá para que o garanhão do Aras cobrisse a égua dele, porque ele queria um filho daquele garanhão. Legal. E o resultado foi que ele teve que pagar o garanhão, porque aquele garanhão nunca mais ia poder cobrir nem correr. Porque ela quebrou o fêmur do garanhão com coice. Com coice. Entendeu? Assim, então eu não consigo usar a palavra suposição de submissão. Eu acho que é uma questão de encaixe. A tartaruga, o macho tem uma concavidade na parte inferior do seu casco para poder encaixar na fêmea. Então é uma questão de encaixe, não é uma questão de submissão. Aí a gente pode colocar... No caso dos animais, a posição favorece também que eles possam fugir caso algum predador apareça. Isso, pois é. Então, é basicamente a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa, se a gente for olhar. Entendeu? E aí, mas por que eu estou falando sobre essas questões? Porque é uma explicação muito usada. É uma explicação, é uma desculpa muito usada. Sabe? Ah, porque é normal, porque é do instinto masculino. Não, é do instinto masculino, caralho. Porra, que não é do instinto masculino. Eu não sou obrigado a trepar com você se eu não quiser, cacete. Certo. E você tem que me respeitar. Aí é que está a grande coisa. Nós temos protocolos sociais que superaram a questão instinto selvagem há milênios. Há pelo menos 10 mil anos. Há muito sabe? tempo. Se você for nas tribos indígenas mesmo aqui do interior do país, daquelas tribos que têm menos acesso à sociedade, que têm menos acesso à raça humana, de fora, no caso, né? Você vai ver que as mulheres são extremamente respeitadas. Sim. Sabe? Então quer dizer que o homem ficou com raivinha porque a mulher não contou para ele que ele colaborava para fazer filhotinho? Né? Na verdade, o homem, ele tem... a gente for analisar, né, um pouco a questão psicológica, desde lá do homem das cavernas, né, era muito essa questão que você falou da sobrevivência, o instinto do homem querer ter várias mulheres, mas isso era questão de sobrevivência. Como você falou, eles eram nômades. E a média de vida era muito curta, com 30 anos já tinha vivido demais. Isso. Tipo assim, isso. Eu já estava anciã, já na época das cavernas. Os anciãos tinham 45, 50 anos, né? Aqueles que eram os sacerdotes, os xamãs, eles eram os que viviam mais, tinham 45, 50 anos. Então tinha a necessidade da reprodução, né, em maior quantidade, para realmente questão de povoar, aumentar a tribo, aumentar ali a comunidade, para suprir os jovens que iam morrendo rapidamente. Só que isso é uma coisa que ficou lá atrás. E como você falou, as pessoas ainda carregam isso como desculpa para falar, mas que o homem, nossa, é muito hormônio, é muita testosterona. Cara, a mulher também tem testosterona, e aí? Carregam de uma forma até tosca, se você for olhar. Porque eu estava comentando, não sei se foi ontem ou anteontem, por que famílias do interior, famílias campesinas principalmente, tinham muitos filhos? Até hoje ainda, a maioria das famílias campesinas ainda tem muitos filhos em muitas regiões. Por quê? Para não ter que pagar mão de obra, para poder ter quem ajude em casa, para poder ter mão de obra fácil dentro da própria casa. Sabe? E não raro, o que acontece é que, nossa, é um negócio que é ruim até para eu lembrar da história e poder falar, sabe? De situações em que o pai era... Eu não consigo encontrar o termo, mas o pai era pai, era avô, enfim, ele era... Eu não consigo falar. Era tudo. Ele era o reprodutor. Não, ele pegava as próprias filhas. Tá? Ele teve quase 60 filhas mulheres. Quase 60 filhas mulheres. E todas elas sob o jugo dele, naquela criação de temor, de medo,
eram obrigadas a se sujeitar, com 12, 13 anos, com 9, 10 anos, elas já estavam engravidando dele. E foi até uma cena interessante, que quando eu assisti Game of Thrones, eu tive que parar de assistir um episódio no meio, porque era um episódio onde tinha o cara lá que pegava as filhas, etc e tal, e ele matava os filhos homens, quando eles nasciam, né? E era exatamente o que acontecia nessa família, ali no interior de... Aliás, aí no interior de Minas Gerais, quase divisa, próximo da divisa com o Espírito Santo. Ele matava. Depois que ele morreu, encontraram nos fundos do quintal ossadas de centenas, não foram dezenas, não, centenas de crianças, de bebês meninos, bebês homens, que nasciam, e ele tinha, imagina, ele cobria, sabe Deus quantos, 10, 12 filhas por semana, imagina quantas crianças nasciam. Era de ninhada, assim, né? Sabe? E isso agora, cara, tem 10 anos, cara. Não, mas não muito longe disso. Nesse ano mesmo foram vários os casos, né, onde a gente ficou sabendo que os próprios pais estupravam as filhas e como desculpa... Rafa deu uma falhadinha, daqui a pouco ela volta. Voltou! Que eles... Como é que eu vou dizer? Eles falavam, né, que já que eles alimentavam as filhas, elas teriam que pagar de alguma forma. Então, era um direito deles usufruir sexualmente do corpo das próprias filhas. E isso é 2019, gente. Essa semana mesmo, o pai que estuprou a filha foi preso e foi libertado porque ele não foi preso em flagrante e entende que ele não fez por mal. E que ele não oferece risco à sociedade. Um cara que estupra a filha não oferece risco à sociedade. Pois é. A menina casa com 13 anos e aí é sexo consentido. Desde quando a menina de 13 anos sabe o que é sexo? Né? É complicado essas questões. Não adianta. E aí a gente vai falar um pouquinho a gente entra com isso, realmente para acalorar os ânimos nesse sentido, porque assim, a gente entra agora num momento importante, que é o momento... Vamos lembrar lá atrás, mas não vamos ficar lá atrás. Vamos lembrar só para focar. Né? Do movimento das sufragistas na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Canadá. Né? E, aliás, eu estava assistindo uma série essa semana e eu fiquei extraordinariamente feliz, porque é uma mulher que já era um mito para mim. Ela é um mito extraordinário de força e de potência, mas eu nunca imaginei que ela fosse feminista, acredite. Apesar de todos os protocolos a que ela se submete, ela é uma mulher feminista. Elizabeth II, Rainha Elizabeth. É extraordinário, porque quando você assiste a série, quem tiver Netflix pode assistir, The Crown, fala sobre os primeiros 25 anos de reinado da Rainha Elizabeth II, e você percebe nitidamente que ela, implicitamente, dentro dos protocolos a que ela é obrigada a cumprir por ser a rainha e a comandante a comandante suprema, não só da nação, mas também da religião, né? Ela é uma mulher extremamente feminista. Do jeito dela, ela defendeu os direitos da mulher da melhor maneira possível. E por que eu estou falando sobre isso? Porque, assim, muitas pessoas, a maioria das pessoas acha que o movimento feminista ele surgiu pela raiva provocada pela opressão, por um sentimento de vingança, provocado pelo menosprezo, e também por uma devolução de agressão, por uma devoluta de agressão que a mulher sofreu. E, na verdade, não foi isso. A mulher simplesmente ela tem uma necessidade de encontrar de volta o seu espaço. O que aconteceu? E é uma necessidade premente que a mulher tem de encontrar de volta, de buscar de volta o seu espaço na sociedade. Ah, mas a mulher não tem espaço na sociedade? Não, a mulher não tem espaço. Sabe, quando você para observar que até as próprias mulheres têm costume de falar que num mundo onde o homem tem que pagar... Daqui a pouco a Rafa volta, gente.
Nós estamos num mundo em que o homem tem que pagar. Se ele sai com a mulher, o homem tem que pagar. Em muitos lugares do mundo, Nigéria é um desses lugares, na Inglaterra também acontece muito disso, a mulher não é nem sequer cumprimentada. E talvez por isso que seja necessária essa bioneurotranscendência, essa busca da mulher enquanto corpo, mente e espírito, no resgate, no retorno da sua liberdade, do seu poder feminino, do seu sagrado feminino. Mas eu vou ter que viver sozinha? Não, a questão não é viver sozinha, a questão não é isso. A questão é bastar-se a si mesma para poder ser feliz. E como que se faz isso? Percebendo as coisas. Percebendo a si mesma como uma parte importante e necessária. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente entende aquele momento de extrema solidão, de extrema dor que a gente sente, aquele vazio terrível que a gente sente, que a mulher sente principalmente, sabe? Aquele medo de ficar sozinha, sabe? Aquela pretensão de achar que precisa se submeter a um homem porque precisa ter alguém para protegê-la, ter alguém para ajudar. Eu falo isso com propriedade, eu vivi isso dentro da minha própria casa. Minha mãe se casou com meu pai porque ela precisava de alguém que a ajudasse a sustentar a sua filha. Sabe? Minha irmã mais velha, 6 anos mais velha que eu. Sabe? Então, assim, ela se casou com meu pai sem amá-lo, sem ter um sentimento além do que uma amizade. Nisso eu até não vejo nenhum erro, nenhum pecado. Mas, assim, o fato é que ela precisava de alguém que ajudasse ela a sustentar a sua filha. E isso é meio doloroso, isso é meio complicado, sabe? Porque muitas mulheres fazem isso com muito mais força, com muito mais intensidade, e isso é muito complicado. O despertar feminino é uma coisa que pode libertar o mundo, mas a gente ainda consegue encontrar mulheres falando hoje que homem tem que ter pegada, quanto mais macho, melhor, porque, né? Então, assim, vamos lá. Vamos voltar com a Rafa. Sabe? E são esses pensamentos, são essas questões culturais, educacionais que a gente tem, que a gente precisa rever. Porque é comum, mas não podemos ver isso como uma questão normal. E veja, comum e normal não são a mesma coisa. Comum é aquilo que você vê quase todos os dias, sabe? Então é a mesma coisa, confundir comum com normal seria a mesma coisa que eu dizer que uma mulher morrer a cada 30 segundos no Brasil, que é o país mais machista, um dos países mais machistas do mundo, tá? É como eu dizer que é normal uma mulher morrer a cada 30 segundos no Brasil. E não existe isso. Oi, voltamos! Sabe? Então, assim, gente, comum não é normal. É comum você ver mulheres se colocando em posição de submissão, mas não é normal. É comum você ver mulheres dizendo que ter macho, homem que é macho tem que ter pegada, quanto mais macho, melhor. É comum? Mas não é normal. E eu não estou falando que o homem tem que ser o cúmulo da delicadeza, mas também não precisa ser um troglodita. Assim como eu conheço mulheres que também são trogloditas, que também não sabem ser delicadas. Mas isso, aí é que está, é uma questão que precisamos entender como humana, não como masculina. Entendeu? Uma frase que eu utilizo bastante, Alfredo, que é a seguinte: não é porque lhe cabe que seja o seu lugar. Então, você cabe em um lugar, numa situação, num relacionamento, como diz o pessoal, orna, né, junto com alguém, mas isso não quer dizer que ele seja o seu lugar. Você não pode aceitar. Aquilo que você aceita das pessoas, principalmente no relacionamento, você está literalmente ensinando essa pessoa como ela deve te tratar.
Isso. Exatamente. Exatamente. E assim, a gente fala essas coisas porque assim, é uma coisa que eu sempre falo e algumas pessoas ainda não entendem corretamente quando eu falo, que assim, o machismo é cultural, ele é institucional, na verdade, ele já não é nem cultural, ele já é institucional. O feminismo ele é um movimento, mas ele não é um movimento que queira que a mulher esteja no comando, que queira que a mulher esteja acima do homem, muito pelo contrário. O objetivo do feminismo é alcançar o humanismo, é nós nos vermos como seres humanos. É nós nos enxergarmos como iguais, sem medo, sabe? Com orgulho de sermos humanos. Porque é uma coisa que eu sempre falo quando eu falo em Cabala. A Cabala não enxerga peteca nem peru, gente. A Cabala enxerga gênero sem sexo. Por quê? Porque o Adão primordial de que fala a árvore da vida, ele não tinha peru. O Adão primordial, ele era do gênero. Ele tinha gênero, ele não tinha sexo. É complicado entender isso para a gente que tem que ver gênero como sexo. Mas não é, gênero não tem a ver com sexo. O princípio do gênero, ele fala dos opostos, daquilo que é oposto, mas que ciclicamente se encontra, se encaixa e é capaz de evoluir junto, é capaz de produzir algo novo junto. Para piorar ainda, Moisés foi lá e escreveu na Torá que a mulher foi arrancada da costela do Adão, inferno. Aí hoje em dia o povo ainda usa paliativo, dizendo... Os padres, os pastores, enfim, os sacerdotes ainda usam paliativo, dizendo que a mulher foi tirada da costela, não foi tirada do pé para não ficar abaixo, não foi tirada da cabeça para não ficar assim. Não, porra! Primeiro que Adão e Eva são palavras que não têm nada a ver com um homem e uma mulher. O Adão primordial, o Adamo primordial, ele tem a ver com a criação, a geração da energia humana, dos entes que depois, por algum tipo sei lá, de erro, de karma, foram adensando seus corpos e vieram a viver na Terra. Mas o princípio de gênero, ele não fala de sexo. Então a igualdade ela é necessária para que a gente consiga entender isso. Até hoje, abrindo um pequeno adendo aqui, a questão do gênero, para as pessoas entenderem que é algo que eu até fiz, né, um tempo atrás, uma sequência de postagens a respeito, porque como você falou, as pessoas confundem sexo de nascimento com gênero. Sexo de nascimento. Vai ter homem e mulher, isso é sexo de nascimento, é o órgão genital, acabou. Agora, a forma de se reconhecer, isso é gênero. Não é porque eu nasci com um órgão genital feminino que eu vou me reconhecer como ser feminino. Como também não é porque nasceu com um órgão genital masculino que há de se reconhecer como um ser masculino. Então a gente tem que separar essas duas coisas. Há quem, chamados filhos, o mesmo sexo de nascimento, um órgão genital, é a forma como eles se reconhecem. Ok. Mas há quem não é, né, que são transgêneros, transcendem o gênero de nascimento, o sexo de nascimento. Então é o transgênero. Ele tem um sexo de nascimento, mas ele não se reconhece daquela forma. E a gente tem que entender isso, até mesmo para falar sobre isso, de entender o porquê o ser feminino ele é tão importante e porquê que nós, mulheres, temos que nos orgulhar de sermos mulheres. E quando eu digo nós, mulheres, eu não estou dizendo a mulher, eu estou dizendo a mulher, o gênero feminino, aquela que se reconhece como mulher. Porque é um poder que nós temos que, assim, tentam de toda forma diminuir. Sim, sim, porque aí é onde está a grande questão. E aí é onde talvez exista um pequeno equívoco na leitura de algumas veias espiritualistas que falam que o gay é gay porque ele é um espírito feminino que veio num corpo masculino. Não é exatamente isso. Mas se você for observar o princípio do gênero como realmente a alienação sexual, porque é totalmente alheio ao sexo, o princípio de gênero, entendeu? Ele independe da questão sexo, da questão vulva-pênis, né?
você entende com perfeição isso. Você passa a perceber isso com muito mais perfeição. Sabe? Fica muito mais fácil. Fica fácil, Alfredo? Não, não fica fácil. Não fica fácil. Fácil não fica. Fica simples. Mas não fica fácil. Porque a gente vem de uma geração de milênios, de uma criação de milênio, de uma cultura milenar, que fala tudo o oposto pra gente. Que fala que menino veste azul, menina veste rosa, menino brinca com menino, menina brinca com menina. Homem não chora, menina não reclama, menina brinca de boneca, ai, 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 ui, ui. E não é assim. Sabe? E foi pensando nisso, Rafa, nós temos 15 minutos de live aí. Foi pensando nisso, tá? Que eu agora vou jogar a surpresinha para vocês. Essa live vai ficar 24 horas no ar, tá? Essa live vai ficar 24 horas no ar. Então, durante essas 24 horas, tá? Vocês vão assistir a live. Quem assistir a live inteira, claro, vai poder receber a surpresa. E é o seguinte. Tem aulão, tá? Semana que vem vai ter aulão. Tá? Eu já não vou estar aqui, eu já vou estar viajando, mas eu vou fazer o aulão com vocês. Tá? Semana que vem tem aulão. Para quem fechar, tá? Vou fazer um aulão de bioneurotranscendência com vocês. Vou fazer um aulão em grupo de bioneurotranscendência com vocês. Tá bom? Nós vamos trabalhar o corpo através do desapego. Vamos trabalhar a tua mente através da presença consciente. E vamos trabalhar o teu espírito na criação, na construção do nada dentro de você. Tá? Olha só. Bioneurotranscendência. O teu corpo trabalhando desapego, a tua mente trabalhando presença consciente e o teu espírito trabalhando o nada. O que é o nada, Alfredo? O nada é de onde tudo surge. O nada é aquele espaço vazio que você precisa encontrar dentro de você, tá? Que é de onde tudo surge, que é onde você cria tudo. Tudo que você quiser é possível a partir do nada. Então, a primeira coisa que você vai aprender quando a gente falar sobre o nada, é você agradecer quando alguém falar para você tentando te xingar, dizendo que você não é nada. Que bom que eu não sou nada, porque do nada, tudo, todas as possibilidades estão comigo. Tá? Valor da aula, inestimável, claro, né? Uma aula dessa, um aulão desse, é inestimável, tá bom? Só que as vagas são limitadas, eu não consigo colocar muitas pessoas na sala, tá? Vai ser feito, eu vou fazer pelo Zoom, então não vou conseguir colocar muitas pessoas na sala. Então, as vagas são limitadas, então você tem essas 24 horas em que a live vai ficar online, para você me chamar no direct e fechar comigo. Preço, R$ 197,00, tá bom? Vai ser um aulão de mais ou menos 3 horas de duração, tá? Aproximadamente 3 horas de duração, tá? Ou no Zoom, ou no YouTube, eu estou resolvendo, ainda estou decidindo qual plataforma que eu vou utilizar, mas vai ser ao vivo esse aulão. Eu vou trabalhar com vocês ao vivo, diretamente, tá bom? Então, vamos transformar, vamos abrir os caminhos, vamos abrir a consciência, vamos abrir a terceira visão, vamos nos abrir para essa grande transformação. Seja você mulher, seja você homem, gay, sapatão, seja quem você quiser, seja quem você for, é necessária essa expansão de consciência, tá bom? Até amanhã, às 11h10, eu estou recebendo as inscrições de vocês, e assim que eu fechar as inscrições, a gente marca a data para o nosso aulão. Fechou? R$ 197,00, me chama no direct ou no WhatsApp, o link está na bio. Tá bom, meus amores? Rafa, muito obrigado pelas considerações finais. Primeiramente, eu quero agradecer, né, lógico, a oportunidade. E lembrando realmente as mulheres o seguinte, né, já que você vai ter esse aulão, agora também já dá coisa para o curso. Mulherada, é o seguinte, ó. Eu acredito que quando você realmente quer algo, você sempre já tem que isso acontece. E nós precisamos muito nos conhecer para mostrar como espelho para o mundo que nós somos. E você, tá, acredita que você tem muito mais a oferecer e precisa vencer alguns obstáculos na sua vida, principalmente no que tange a sua área sexual, agora eu que vou lançar o desafio. Você vai colocar lá, #RafaSexóloga, e vai me contar o porquê que você merece
Arrasou! E eu tô com um coração tão bom, né? Assim, Natal chegando, aquela coisa de fim de ano que a gente fica assim. A questão é a seguinte, escreve, marca 2 amiguinhas suas, que também precisam, tá? Vai lá no meu perfil, curte direitinho. E as melhores a gente vai fazer os sorteios, eu vou escolher 2, tá? Dessas 2, uma vai ter 50% e a outra vai ganhar os presentes de Natal, o acompanhamento de um mês. Olá, gente! Valeu a pena trazer a Rafa pra cá! Eu espero que vocês se encontrem, que vocês possam entender que poder, empoderamento, parte de autoconhecimento. Você nunca vai ter empoderamento visto pelos outros. Você tem que se ver. E é o seu poder que vai gerar transformação e que vai gerar nos outros a visão de que você é um ser melhor, que você é uma mulher empoderada, raçuda, que pode tudo e pode sim. E nunca jamais deixe que alguém diga o contrário, tá bom? Beijão e obrigada, Alfredo. Eu que agradeço, Rafa, muito, muito, muito. Sabe, gente, olha só que delícia. Eu trouxe um puta apresentão para você preparar aí, para um aulão maravilhoso, para você começar o 2020 de maneira completamente diferente. E também fui surpreendido com a tia Rafa aí, ó, trazendo um puta desafio para você, tá? Então vamos caprichar. Daqui para frente, as nossas lives vão ficar cada vez mais profundas. Eu vou cutucar cada vez mais. Sempre que a Rafa puder, ela vai estar com a gente. Tá? Eu vou chamar mais pessoas também bastante interessantes para a gente fazer uma troca legal. Tá? 2020 está chegando. Segunda-feira, estou saindo de férias com o Lucas. Tá? Vocês vão participar das nossas férias quase inteiras, porque eu vou fotografar, eu não vou abandonar vocês. A gente vai estar junto o tempo inteiro durante as nossas férias. Tá? E preparem-se, porque semana que vem nosso aulão vai ser muito foda. Tá? A gente vai ficar até eu perceber que todas vocês estão tendo força para entender esse poder que a gente vai transferir para você. Tá bom? Me chama no direct ou no WhatsApp. E não esquece, faz aí o que a Rafa falou. Até amanhã às 11h10. Obrigado, Rafa. Tchau, meu amor. Gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Espero você. Me chama lá no WhatsApp, no direct, onde você quiser, mas me chama. Beijo!